China e Estados Unidos da América se acusam de iniciar nova fase da guerra comercial, que pode, segundo economistas, prejudicar a economia mundial. O presidente dos Estados Unidos da América expressou choque em relação a, como ele disse, decisão inesperada da China de impor um amplo controle de exportação sobre metais de terras raras, acusando a China de extrema hostilidade. No entanto, segundo Pequim, foi justamente a ampliação das restrições por parte de Washington contra empresas chinesas que levou ao aumento das tensões e obrigou a China a endurecer ainda mais o controle sobre minerais essenciais necessários para a produção de uma ampla variedade de eletrônicos automóveis e semicondutores. Donald Trump declarou que vai aumentar novamente as tarifas contra a China, e a China respondeu que imporá restrições a todos os outros países que cooperarem com Washington. O ministro das Finanças dos Estados Unidos da América, Scott Bessent, afirmou que a medida da China pode causar grande prejuízo. China respondeu que se isso acontecer, a culpa será dos Estados Unidos da América porque foram eles que começaram a guerra comercial. Trump se apressou em acalmar a todos e declarou que quer ajudar a China, não prejudicá-la, e que Xi Jinping só teve um dia ruim e logo vai cancelar tudo. Mas Xi Jinping respondeu endurecendo as taxas portuárias para navios americanos que transportam mercadorias para a China, e até agora não se vê nenhum espaço para alívio nessa escalada comercial, mas vamos analisar juntos o que está acontecendo e como tudo isso pode acabar. Meu nome é Alexei Pet, hoje é 14 de outubro, agora falarei tudo em ordem. Mas antes de começarmos este episódio, peço que você se inscreva no canal, deixe um like e, por favor, escreva seu comentário abaixo deste episódio. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. Lá está escrito, apoiar o canal Alexei Pet. Escolha o formato mais conveniente para você. Agradeço qualquer apoio. Então, durante uma forte escalada de tensão no último fim de semana, Donald Trump declarou que vai restaurar as tarifas para a China para um nível de 3 dígitos, devido às novas medidas de controle por parte de Pequim, o que levou o governo chinês a prometer tomar medidas correspondentes. Ambos os lados deixaram claro que ninguém vai recuar primeiro. Se necessário, eles até prejudicam a economia apenas para exibir suas ambições políticas. As mudanças nas relações entre as duas maiores economias do mundo abalaram os mercados e causaram nervosismo na indústria global devido aos choques alimentares. E, claro, reacenderam os temores de nova rodada de tarifas quando as taxas sobre importações da China e dos Estados Unidos da América chegaram a níveis de embargo comercial. A retomada das tensões também ameaça anular o progresso alcançado durante meses de negociações comerciais e colocou em dúvida a possibilidade da reunião planejada para o final de outubro entre o líder chinês Xi Jinping e Donald Trump na Coreia do Sul. Depois que Trump sugeriu que poderia cancelar esse encontro, o ministro das Finanças dos Estados Unidos da América, Scott Bessent, afirmou que ainda espera que essa reunião aconteça. O Ministério do Comércio da China também declarou que continua aberto para negociações, mas repetiu que os Estados Unidos da América não podem buscar o diálogo enquanto ameaçam com novas medidas. Então prepare-se para o fato de que tanto os americanos quanto os chineses vão dizer coisas completamente opostas com bastante frequência. Trump afirma, ainda cancelo a reunião, não faz sentido. Bessent insiste que é necessária. Os chineses dizem, participamos se Trump cancelar tarifas ou declarações. Aqui começa a parte mais interessante, porque, segundo especialistas e analistas chineses, Pequim teria conseguido evitar a maior parte da escalada atual se a administração de Donald Trump não tivesse imposto restrições adicionais no final de setembro, aumentando muito os analistas chineses. Em Pequim, chegaram a afirmar agressivamente que depois que os Estados Unidos da América atingiram a China, agora eles estão simplesmente fingindo ser petróleo. E então, segundo o conselheiro do Ministério das Relações Exteriores da China, Hu Xinbo, no verão surgiram sinais de distensão nas relações entre os Estados Unidos da América e a China, especialmente após as negociações comerciais em Madrid em setembro e a conversa telefônica subsequente entre Xi Jinping e Trump.
Na conversa telefônica de setembro com Trump, Xi Jinping até comentou positivamente essas negociações, mas alertou o presidente americano contra a adoção de medidas que pudessem minar o progresso alcançado por ambas as partes. E então, apenas 10 dias depois dessa conversa telefônica, Washington endurece significativamente as restrições de exportação, estendendo o mesmo controle às subsidiárias de empresas já sancionadas da China e de outros países. Como resultado, o número de empresas que enfrentaram restrições na China quase dobrou. Já eram cerca de 3 mil e agora esse número aumentou ainda mais. E a seguir vou citar Xinbo. Trump está agindo de má fé. Se após mais de meio ano de interação com a China, os Estados Unidos da América ainda não entenderam que agir assim terá sérias consequências, diria que a equipe de Trump é totalmente incompetente. É interessante notar que o Ministério do Comércio da China apoiou esse ponto de vista no domingo, citando exemplos adicionais, como os planos dos Estados Unidos da América de cobrar taxas de navios chineses atracando em portos americanos. E em seguida, uma citação do Ministério do Comércio. Essas ações dos Estados Unidos da América prejudicaram seriamente os interesses da China e o clima das negociações bilaterais, pedindo a Washington que preserve os avanços conquistados. Após meio ano de negociações, estamos novamente à beira do abismo, mas agora as apostas são maiores, pois ambos os lados entendem as consequências. A China, como sabem, praticamente monopolizou o fornecimento global de metais de terras raras, um grupo de 17 minerais dominando seu processamento e beneficiamento. Falei detalhadamente sobre metais de terras raras, sua importância e o monopólio chinês em um episódio no canal do YouTube. Se quiserem, acessem e assistam. E agora, as novas regras da China não só aumentam o número de elementos sujeitos ao controle de exportação de Pequim, mas também ampliam as restrições voltadas para as tecnologias de produção e uso desses recursos. Por exemplo, as regras se aplicam a empresas estrangeiras que desejam exportar para outros países metais de terras raras produzidos na China ou processados usando tecnologias chinesas. Esse é um esquema muito complexo, mas realmente pode afetar de forma dolorosa não só os Estados Unidos, mas muitos e muitos países ao redor do mundo. As novas restrições já causaram choque na indústria global e nas cadeias de suprimentos de produtos tecnológicos. Porque, basicamente, essas regras funcionam da seguinte forma. Se simplificarmos bastante, se alguma empresa na Europa, na Ásia, na África, não importa onde, que recebe metais de terras raras da China, coopera com os americanos. Se os chineses perceberem que o metal de terras raras fornecido a essa empresa, seja como semicondutor ou outro produto, chega aos americanos, a empresa poderá sofrer restrições de exportação. E claro, essa empresa vai ter que avaliar com quem ela deve trabalhar agora, com os americanos ou com os chineses. Se os americanos consomem e os chineses fornecem terras raras, por que produzir algo sem mercado para vender? E se o mercado consumidor trouxer sanções da China, isso também é um risco. Em geral, é uma situação muito complicada. Depois que, em abril, a China impôs exigências sem precedentes para o licenciamento de metais de terras raras, fábricas do mundo todo, desde a indústria automobilística até a de defesa, relataram a falta de minerais essenciais. A nova regra, que também afeta os minerais de terras raras usados na produção de semicondutores modernos, pode ainda colocar em risco o boom global da inteligência artificial, cujo treinamento depende desses chips. O Ministério do Comércio da China afirmou que o reforço das regras não é uma proibição de exportação, em resposta à preocupação mundial. E o Ministério vai conceder licenças para as atividades que estiverem de acordo com os requisitos que serão definidos em Pequim. Essencialmente, as medidas de Pequim refletem as restrições que Washington impôs à produção de semicondutores por anos. Isso limitou a exportação de chips e equipamentos para sua produção para a China, inclusive aqueles fabricados em terceiros países usando tecnologias americanas. Ou seja, entende, é uma situação absolutamente espelhada. Essa é uma medida de controle de exportação dos Estados Unidos da América chamada Regra de Produtos Estrangeiros Diretos, criada no governo Biden. Embora Pequim critique há tempos os Estados Unidos da América pelo uso do chamado braço longo, as ações chinesas desta semana indicam que agora estão prontas para adotar tática semelhante contra os Estados Unidos da América.
No final das contas, Trump parece ter mudado um pouco o tom de sua posição em relação à China e em sua mensagem no site Truth Social. Trump afirmou que os Estados Unidos da América querem ajudar, não prejudicar a China. Não se preocupem com a China, tudo vai ficar bem. E uma notícia desagradável para Trump é que a China aprendeu a tática do próprio Donald Trump. E agora Pequim está aumentando as apostas e esperando o momento em que o oponente vai ceder. E o golpe nos elementos de terras raras é justamente um golpe nos elementos de terras raras para mostrar quem é melhor. Não iniciem uma guerra comercial porque ela vai machucar absolutamente todo mundo e depois já será tarde demais para procurar culpados. Aqui vou colocar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso. Se cuidem e até mais.